gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, estamos no meio da nossa semana especial de Natal, o Natal Week, que é basicamente uma semana inteira completa de 7 dias com vídeos relacionados ao Natal ou ao Ano Novo. E se você não assistiu os outros, vai assistir porque tem vários e ainda vão ter mais. Então, chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say. Charles Davis Lawson nasceu no dia 10 de maio de 1886 em uma comunidade não registrada conhecida como Lawsonville, no condado de Stokes, que fica a 16 quilômetros de distância de Danbury, na Carolina do Norte. E seus pais eram Augustus e Nancy Lawson, e ele tinha 2 irmãos chamados Marion e Elijah. Em 1911, aos 25 anos de idade, Charles se casou com uma mulher chamada Fanny Mering, e o casal teve no total 8 filhos, mas infelizmente o terceiro deles, que se chamava William e tinha nascido em 1914, acabou falecendo em 1920 por conta de uma doença. Em 1918, logo após seus irmãos se mudarem para a área de Germantown, que também é uma comunidade não registrada, Lawson fez o mesmo com sua família. Charles e Fanny trabalhavam como meeiros, que são agricultores que trabalham em terras que não são deles, e eles têm que dividir todo o lucro com o dono. E o casal já estava há um certo tempo economizando dinheiro para que eles conseguissem comprar sua própria casa. E finalmente, em 1927, eles conseguiram realizar esse sonho e passaram a morar em uma fazenda em Brook Cove Road, que ficava perto da casa de seus irmãos. E naquela época eles viviam uma vida bem simples, mas aparentemente muito feliz, e tinham 7 filhos. Marie, de 17 anos, Arthur, de 16, Carrie, de 12, Mabel, de 7, James, de 4, Raymond, de 2, e a mais nova era Mary Lou, de apenas 4 meses de idade. E como é de se imaginar, criar 7 filhos não foi uma tarefa fácil, e com o tempo eles começaram a sofrer com alguns problemas financeiros, visto que nem Charles nem Fanny recebiam muito e, consequentemente, não tinham dinheiro para sustentar todos os filhos. Então, quando em 1929, Charles decidiu tirar uma foto de família para o Natal e, além disso, comprar roupas novas para todos, algumas pessoas acharam isso bem esquisito, porque naquela época tirar uma fotografia em família era extremamente caro. E geralmente quem fazia isso eram apenas as famílias ricas, o que definitivamente a família Lawson não era. E eles usaram todos os centavos que eles tinham para isso. No dia 25 de dezembro daquele mesmo ano, o dia começou super tranquilo, normal, era um dia frio. E quando Marie, que estava com 17 anos, acordou, ela foi super feliz fazer um bolo de 2 camadas e pretendia fazer uma surpresa para a família. E mais tarde, as 2 filhas do meio, Carrie e Mabel, decidiram que elas queriam aproveitar o dia, afinal, Natal, e elas estavam com toda a alegria natalina dentro delas e elas queriam compartilhar isso com algumas pessoas. Então, elas decidiram ir para a casa dos tios, que, como eu falei mais cedo, ficava muito perto, e mais tarde pretendiam voltar para casa e passar o resto do dia com seus pais e seus irmãos. Mas, infelizmente, Charles Lawson tinha um plano completamente diferente. Durante aquela manhã, ele foi até o celeiro de tabaco que tinha na propriedade e preparou sua espingarda. E sem nenhum aviso, nenhum sinal, ele rapidamente mudou de um pai amoroso, carinhoso, que estava ali para os seus filhos, para um assassino de sangue frio. E assim que Carrie e Mabel voltaram da casa dos tios, todo o pesadelo começou e Charles saiu do esconderijo que ele estava e apontou sua espingarda de calibre 12 para suas 2 filhas e começou a atirar sem nenhuma hesitação. E elas morreram imediatamente
Porém, ele queria ter certeza que elas não estavam respirando, então ele decidiu começar a espancá-las, só para ter certeza, até que ele achasse que estava bom. Em seguida, ele levou os corpos até o celeiro e foi em direção à casa principal, onde ele encontrou sua esposa, Fanny, sentada na varanda. Então, assim como ele fez com suas filhas, ele começou a atirar nela. E assim que ele fez isso, Marie, que estava dentro da casa, tomou um susto com um barulho. E quando ela percebeu o que estava acontecendo, e obviamente sem entender nada, ela começou a gritar desesperadamente. E isso alertou seus 2 irmãos, James e Raymond, que começaram a correr e encontraram um esconderijo. Mas infelizmente, Charles encontrou os 2 logo após matar Marie, e ambos tiveram o mesmo destino. E por último, ele foi até o quarto do bebê, Mary Lou, de apenas 4 meses de idade. Só que diferente dos outros, ele não deu um tiro nela, ele espancou até a morte. Agora que Charles tinha terminado toda a sua matança, ele colocou todos os corpos dentro da casa, perfeitamente posicionados, e em seguida foi até a floresta, onde tirou a sua própria vida, mas ele tinha deixado um dos seus filhos para trás. Acontece que ele tinha mandado que seu filho mais velho, Arthur, que estava com 16 anos de idade, fosse fazer algumas tarefas que ele havia pedido antes de começar o massacre. E no momento em que tudo isso aconteceu, ele estava na cidade comprando cartuchos de espingarda para que eles fossem caçar mais tarde naquele mesmo dia. E isso era uma tradição natalina local entre pais e filhos que acontecia todos os anos. Então, ele não desconfiou de nada. E, na verdade, esse foi o mesmo motivo pelo qual os vizinhos que ouviram os sons de espingarda achassem que tinha alguma coisa errada. Eles realmente achavam que era apenas a caça de coelhos. E se duvidar, Charles Lawson escolheu esse dia em específico exatamente por isso. Mais tarde, quando seus parentes foram até a fazenda para desejar um Feliz Natal à família Lawson, eles se depararam com essa cena terrível e encontraram 7 corpos. Eles haviam sido posicionados com os braços cruzados e todos tinham pedras sobre a cabeça. Rapidamente, a notícia se espalhou pela cidade toda, afinal era uma cidade pequena, muito pequena, e não demorou muito até que várias pessoas fossem ao local para ver exatamente o que tinha acontecido. E a esse ponto, Charles ainda não havia tirado sua própria vida na floresta. Então, quando ele fez isso, todo mundo que estava ali ouviu o barulho da espingarda sendo disparada e só por conta disso seu corpo foi encontrado mais tarde. De acordo com um artigo do jornal Charlotte Observer, que foi publicado no dia 28 de dezembro de 1929, mais de 5.000 pessoas compareceram ao funeral da família e depois que os últimos ritos de passagem foram conduzidos, os caixões foram abertos para permitir que os amigos e familiares vissem os corpos e se despedissem, mas obviamente tinham muitas pessoas curiosas que só estavam ali para verem os ferimentos e o estado terrível em que os corpos estavam. E só para vocês terem noção, foram necessárias mais de 3 horas para que as pessoas que estavam ali em uma fila gigantesca passassem pelos caixões das 8 pessoas. E assim como acontece nesse tipo de caso, principalmente quando acontece em uma cidade pequena, houve um interesse gigantesco tanto pela mídia quanto pelos moradores locais, e isso durou, na verdade, por muito tempo. Além das visitas frequentes aos túmulos, as pessoas começaram a ir até a casa da família e começavam a andar pela propriedade, porque eles queriam ter essa experiência de visitar uma casa onde um crime tão brutal e meio que misterioso tinha acontecido. E uma coisa bem interessante é o fato de que o bolo de Marie que ela tinha feito naquele dia tinha se tornado a atração principal, e ele foi conservado ali por um certo tempo. Mas depois de alguns dias as pessoas começaram a roubar pedaços do bolo para levarem para casa como lembrancinhas. Então eles tiveram que colocar o bolo em uma travessa de vidro fechada. Pois é. Com o tempo as pessoas começaram a se questionar sobre qual seria o motivo pelo qual Charles decidiu matar toda a sua família e também o porquê que ele tinha feito tanta questão de que Arthur não estivesse em casa. Mas claro, temos as teorias. Acontece que algumas semanas antes dos crimes, Charles estava cavando uma vala, provavelmente por conta do seu trabalho, mas meio que no processo ele acabou machucando sua cabeça,
Mas no momento ele não deu muita bola para isso e nem se importou, na verdade. Porém, após o massacre, algumas pessoas começaram a se perguntar se essa lesão teria afetado o seu cérebro e, consequentemente, feito com que ele tivesse comportamentos estranhos. E durante anos, muitas pessoas próximas da família acreditavam que sim, que ele realmente teria tido alguma alteração em seu estado mental, porque aquilo não fazia o menor sentido, porque ele surtou do nada e decidiu matar toda a família. E eles chegaram a dizer que o seu comportamento realmente havia mudado logo após o acidente. Porém, de acordo com o relatório da autópsia, nenhum dano cerebral ou qualquer coisa do tipo foi encontrado, mas mesmo assim, muitas pessoas ainda acreditam nessa teoria. Principalmente pelo fato de ele ter investido muito dinheiro e tempo para que o retrato da família fosse tirado logo antes de tudo acontecer, e outros acreditam que ele tenha feito isso para manter o legado da família. E isso também explicaria o motivo pelo qual ele fez com que Arthur saísse de casa, meio que para continuar a linhagem, mas ele poderia ter feito isso apenas para evitar que o filho tentasse impedi-lo, e ele queria fazer tudo do seu jeito. Outra teoria que surgiu mais tarde era de que Charles Lawson não havia matado sua família e muito menos tirado a sua própria vida, e que na verdade tudo isso tinha sido encenado para que parecesse desse jeito. E essa teoria foi criada porque começaram alguns rumores de que Charles teria testemunhado um crime organizado, e então a galera do crime, provavelmente uma gangue, decidiu matar todo mundo para que eles não os delatassem para a polícia. E outra teoria seria de que ele teria brigado com um cara e depois esse cara decidiu se vingar, mas nenhuma dessas duas teorias faz muito sentido, porque todos os sinais apontam para Charles como sendo o culpado, mas ainda não temos o motivo. Ou será que temos? A partir de um livro que foi publicado em 1990 por M. Bruce Jones e Trudy J. Smith, chamado White Christmas, Bloody Christmas, uma nova teoria surgiu. E ela é forte. Após entrevistarem várias pessoas sobre os assassinatos da família Lawson, os escritores descobriram algumas coisas em relação a Charles e sua filha de 17 anos, Marie. Spoiler: incesto. Acontece que em 1989 eles receberam um telefonema de uma mulher anônima, e ela disse que em uma certa ocasião, logo após os assassinatos que ela foi visitar, fazer um pequeno tour pela casa, o guia falou sobre esse boato, só que ele falou de uma forma que ele tinha certeza, como se fosse um fato, verdade verdadeira. Então, na véspera do lançamento do livro, Stella Lawson, a filha de Marion Lawson, a irmã de Charles, disse que ela sabia o real motivo pelo qual Charles tinha feito o que ele fez. Ela contou que no funeral da família, ela ouviu as cunhadas de Fanny conversando entre si, e elas estavam discutindo sobre uma coisa que a própria Fanny havia dito, que era que ela estava preocupada com Charles e Marie, indicando que ela sabia sobre o incesto e que isso era real. Em 2006, outro livro foi publicado pela mesma autora, Trudy J. Smith, e dessa vez ela tinha uma nova fonte que apoiava essa teoria. Uma das melhores amigas de Marie, chamada Ella May, chegou a admitir que descobriu sobre o segredo da família apenas algumas semanas antes dos assassinatos, e no momento Marie estava completamente desesperada e precisava conversar com alguém, e ela disse que estava grávida do próprio pai, e ainda afirmou que Charlie e Fanny estavam cientes da gravidez. Um outro amigo próximo e vizinho da família Lawson foi entrevistado, e ele disse que sabia de sérios problemas envolvendo a família e sabia exatamente a natureza deles, porém, ele se recusou a falar qualquer coisa, dizendo que era assunto pessoal. E foi isso. Estranho. E essas são as teorias, sendo o incesto a mais forte de todas. Mesmo é bom ressaltar que não existe nenhuma evidência de que isso realmente aconteceu ou não. Arthur Lawson, o único sobrevivente, conseguiu seguir com sua vida. Definitivamente não deve ter sido uma tarefa fácil, mas depois de alguns anos ele se casou e teve 4 filhos. Mas infelizmente ele acabou morrendo em um acidente de moto em 1945, aos 32 anos de idade. E antes de finalizar esse vídeo, vocês lembram que eu falei que a casa foi aberta ao público para que a galera fosse lá dar uma visitada? Então, basicamente o local se tornou um ponto turístico
E tudo isso começou pela própria irmã de Charles, Marion Lawson. Então ela estava aproveitando a situação para ganhar um dinheiro, o que é bem esquisito, mas tudo bem. Mas esse não é o foco agora. Como costuma acontecer com as casas em que acontecem crimes violentos terríveis, alguns relatos sobrenaturais começaram a surgir. Muitas pessoas relataram que ao entrarem na casa começaram a sentir pavor ou até mesmo uma tristeza sufocante. E mesmo depois que a casa foi fechada para o público, alguns curiosos continuavam invadindo na esperança de encontrarem alguma atividade paranormal. E alguns afirmam que, enquanto estavam dentro da casa, eles viram algumas crianças correndo e brincando. E só depois, quando eles foram ver a foto da família, que eles perceberam que eram as crianças Lawson. Credo. Algum tempo depois, aparentemente, as tábuas do assoalho da casa foram arrancadas para serem utilizadas na construção de uma ponte sobre um riacho que atravessava a terra e que levava para o condado. E quando essa obra foi concluída, novas histórias começaram a surgir. Reza a lenda que se você passar por ali, um nevoeiro vai aparecer do nada e o seu carro vai se desligar. E assim que as janelas estiverem completamente embaçadas, algumas mãozinhas vão aparecer. Então, dica, não passem por ali. E para quem tiver interesse, o crime foi utilizado de inspiração para um filme/documentário chamado A Christmas Family Tragedy, que foi lançado em 2006, e algumas músicas também foram feitas. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso, até amanhã!